Casas não faltam. Faltam as soluções para comprar casa. Por isso, antes de escolher a casa, escolha o banco. Quem quer casa, vai ao crédito. Crédito Predial Português. Grupo Tota. Boa noite. Afinal, em Vila Nova de Foz Coa, há quem defenda a construção da barragem da polémica. O Presidente da Câmara convocou uma conferência de imprensa para acusar o chefe de governo de precipitação. Está encontrado o sucessor de Vasco Graça Moura na Comissão das Descobertas, é António Espanha, um historiador que já colaborou no projeto. Estalou a crise na direção do Sporting. Paulo Abreu demitiu-se hoje. O vice-presidente não terá gostado de algumas notícias que revelavam o seu pouco tempo disponível para o clube. António Espanha será o novo comissário das descobertas. O historiador foi o homem escolhido depois de Vasco Graça Moura ter posto o lugar à disposição e de António Guterres o ter demitido. O chefe de governo conversou hoje com o comissário que esteve à frente da comissão durante 7 anos. Um homem em quem Guterres não tem confiança política. Confiança à parte, Graça Moura recebeu elogios do seu sucessor. António Guterres não perdeu tempo. Já tem homem novo para cuidar das comemorações dos descobrimentos portugueses. Pretendo continuar o trabalho que está a ser feito e que está a ser bem feito. Desenvolvendo naturalmente uma área ou outra que estava menos desenvolvida e eu sou historiador. E, portanto, no fundo, tenho mais gosto pelas coisas da história. E, embora se tenha feito coisas importantes no domínio também da história, que é o suporte às comemorações. As comemorações em história correm o risco de ser aldrabice, não é? O que é que acha do trabalho desenvolvido pelo seu antecessor, Vasco Graça Moura? Com muita dignidade e muita qualidade. Tiveram iniciativas francamente boas. De um modo geral, acho que globalmente que é um trabalho muito positivo. Do Vasco Graça Moura, acho que por um lado deve estar contente com o que fez e eu estou contente por ter uma herança que me facilita a vida. Uma herança que não chegou para garantir o lugar. Sabia-se bem que Vasco Graça Moura era um homem do PSD. António Guterres já tinha dito que lhe faltava a confiança política no comissário. Hoje, as contas ficaram acertadas, o comissário deixa o lugar. Eu estive a transmitir aquilo que pensava ser mais relevante quanto à atividade da Comissão e quanto às comemorações dos descobrimentos que se recortam no horizonte mais próximo. Este é um saneamento político? Não, e não faço qualquer espécie de comentário sobre eventuais ou hipotéticas motivações políticas em relação a esse problema. Mas acha que desempenhou bem a sua tarefa? Merecia ficar? Pus o meu cargo à disposição e, uma vez que o fiz, é evidente que renuncio a fazer qualquer espécie de considerações sobre esse aspecto. Também... Mas merecia ficar ou não? Acha que desempenhou bem a sua tarefa, merecia ficar? Um advogado em causa própria, e se agora fosse desfiar aquilo que eu posso entender serem os meus méritos em relação à minha atividade à frente da Comissão, isso poderia ser uma tentativa indireta de confrontar o Governo com um juízo crítico em relação a tudo que eu resolvi. Se o senhor não fosse do PSD, provavelmente não seria demitido. Estou com certeza, mas isso não, penso que não há nenhum problema em relação a esse aspecto, quer na minha consciência, quer nas outras pessoas. Sai magoado destas funções ou não? Não. Saio com pena de um período que evidentemente corresponde a 7 anos da minha vida e, portanto, implicou um envolvimento muito grande da minha parte nestas atividades. Mas gostaria de acabar esta tarefa? Mas a vida continua de muitas maneiras e, portanto, não penso que isso seja diminuidor, seja para quem for. Com a saída de Graça Moura, caso arrumado para o Primeiro-Ministro. António Guterres quer um novo relacionamento com a oposição. O chefe de governo disse hoje a Fernando Nogueira, Carlos Carvalhas e Manuel Monteiro. Guterres conversou com os líderes da oposição no primeiro dia útil do governo, depois de entrar em plenitude de funções. O novo relacionamento passa pela consulta prévia da oposição antes dos Conselhos Europeus. À saída, as reações oscilaram entre alguma indiferença do PSD e a expectativa do PP e do PCP. Foi um dia em cheio, com António Guterres em pleno exercício do novo estilo de São Bento. Diálogo e mais diálogo. Este novo quadro concretizar-se-á e caracterizar-se-á pelo escrupuloso respeito do Estatuto da Oposição e pela ampliação e dignificação do papel dos partidos da oposição no funcionamento do nosso sistema político. Melhor dizendo, o Primeiro-Ministro quer ouvir a oposição antes das decisões de política externa e de defesa importantes.
e, para consolo do líder da oposição, dar um estatuto protocolar equivalente ao de ministro. Não vejo que daí resulte qualquer coisa de substantivo. É um gesto simpático, mas eu não o reivindicaria para mim. De todo modo, aquilo que importa é que nós, na oposição, devemos manter os nossos princípios, as nossas ideias e lutar por elas, com um estatuto ou com outro. É o que eu vou fazer, porque o que conta é a substância das coisas e não a forma. Guterres quer também conversas prévias com a oposição antes dos Conselhos Europeus. O líder do PSD diz que não é novidade. À sua esquerda, a expectativa é um pouco maior. Este encontro foi um encontro para estabelecermos um método. Agora é que vamos ver a aplicação do método. A partir daí achou que ficou mais satisfeito com aquilo que ouviu? Se este método for cumprido, eu creio que era aquilo que nós sempre defendemos, é que em relação aos Conselhos Europeus houvesse uma consulta prévia. Vamos ver se isso agora se concretiza, espero que sim. O PP não quer só teoria, quer o Governo na Assembleia da República para explicar o acordo de pescas. Penso que há que passar das palavras aos atos, e passar das palavras aos atos significa ir ao Parlamento, tratá-lo com respeito, já começou a ser assim, mas eu penso que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros deve ir à Assembleia da República, tão rapidamente quanto possível, dizer o que é que se passou, porque é um acordo de interesse nacional. Sobre isto, uma palavra apenas do Governo. O PS tem propostas para apresentar amanhã na Assembleia da República. Em Vila Nova de Foz Coa, nem todos são contra a construção da barragem. Depois da decisão de António Guterres, surgem agora críticas à falta de diálogo com a autarquia e com a população. As críticas surgem do atual Presidente da Câmara e do anterior, que suspendeu o mandato para assumir o seu lugar de deputado. Ambos convocaram uma conferência de imprensa que acabou por inflamar os ânimos da população. Sala da Junta quase cheia para ouvir a Câmara dizer que o Governo suspendeu a construção da barragem sem dizer nem água vai, nem água vem. Em linguagem simples, a Câmara Municipal não foi ouvida nem achada nesta decisão, o que vem contrariar, naturalmente, de facto e de direito, o tão apregoado diálogo que o Governo diz ter antes de tomar qualquer decisão. O deputado Presidente diz que a suspensão das obras criou um grande vazio, põe em risco muitos postos de trabalho e implica muitos custos, dúvidas e mais dúvidas. Mandou-se parar a barragem, mas não se disse em alternativa o que era feito de investimentos para que salvaguardasse os interesses das populações e da região onde estamos inseridos. O que ouvimos é que a parte dos arqueólogos dizem que necessitam 10 anos para estudar o valor arqueológico. E a pergunta legítima é esta das populações. Ficamos 10 anos à espera, parados, desta indecisão, com todos estes chamados custos diretos e indiretos? E mal terminou a conferência de imprensa, começou uma manifestação espontânea contra a comunicação social, os estudantes e todos os defensores das gravuras. A barragem dá-nos água e as gravuras nos dão. Queremos barragem! Deixa fazer a barragem, que nós precisamos é de água, não é de pedras, é o que nós temos. Somos mais ricos, assim Foz Coa fosse rico noutras coisas como em pedra. Nós queremos é as duas coisas. Não podemos deixar uma com a outra. As duas coisas podem ser associadas. Os técnicos já demonstraram. Faça-se as duas coisas e acabou. A Manif continuou cá fora e ai de quem ousasse contrariar a onda. Ai, que basta, nós queremos a barragem, não queremos as pedras. Não há ninguém. Eu quero as gravuras. Está o mundo virado para as gravuras. Para a gravura. Aquilo é uma arte que não presta para nada. Eles estão interessados nas gravuras. Está assim criado o ambiente para a visita ministerial da próxima sexta-feira. Depois do intervalo, mais uma noite de violência contra a Igreja Universal do Reino de Deus, desta vez no concelho de Gondomar. Até já. Cerca de 100 jovens apedrejaram esta noite o armazém utilizado como templo da Igreja Universal do Reino de Deus. O incidente ocorreu na Venda Nova, Rio Tinto, no concelho de Gondomar. Só a intervenção da GNR acalmou os ânimos e, neste momento, as forças policiais continuam no local apenas por precaução. Uma noite agitada no dia em que a IURD afirmou que existe inquisição em Portugal. A acusação vem expressa num comunicado para órgãos de comunicação social estrangeiros. A Rádio Miramar, propriedade da Igreja, é também alvo de polémica. Hoje foi condenada pelo Tribunal do Trabalho.
terá de pagar indenizações aos seus funcionários a quem não concedeu férias nem pagou o respectivo subsídio. Foram despedidos na semana passada. Há vários anos que trabalhavam na Rádio Miramar e nunca tiveram direito a férias nem ao subsídio. Agora, o Tribunal do Trabalho deu-lhes razão, condenou a emissora a pagar-lhes uma indenização de 2.000 contos e obrigou a rádio a considerá-los funcionários do quadro. Para nós é um estímulo para continuar com aquilo que estamos a tentar, a nossa luta de fazer vingar os direitos dentro deste país democrático. A sentença foi lida esta tarde, no mesmo dia em que a Igreja Universal do Reino de Deus lançou um apelo à imprensa estrangeira para que todo mundo saiba que em Portugal não há liberdade religiosa. No comunicado, a IUR diz que voltaram os tempos da Inquisição, acusa políticos do Porto de terem incitado a população à revolta e conta que um dos seus pastores está num hospital e que agora os fiéis até têm medo de participar no culto. Ao longo de todo o texto, a Igreja queixa-se de perseguição religiosa, mas no fim deixa em aberto a hipótese de estar a ser vítima de perseguição política. Tudo concluído nas pescas, o novo acordo da Comunidade Europeia com Marrocos foi rubricado hoje. Os pescadores portugueses vão poder voltar às águas marroquinas já no princípio de dezembro. A frota pesqueira portuguesa vai ser reduzida, mas não tanto quanto se temia. Dentro de 4 anos, as previsões apontam para 3 ou 4 navios a menos, num total de 44. Foram precisos quase 9 meses de negociações para chegar a este acordo de pescas com Marrocos. Depois de uma fase intensa nas últimas horas, o documento foi agora assinado. Um consenso que parece claro é o de que não houve nem vencedores nem vencidos. Isso foi um bom acordo. Digamos, dentro do que era previsível, foi um bom acordo. Para Portugal, principalmente, trata-se de um acordo bastante razoável de pesca dentro do âmbito da Comunidade Europeia. Portugal, tal como a Espanha, teve de aceitar a inevitável redução do seu esforço de pesca naquelas águas, mas em 4 anos, não em 3, conforme se pretendia antes. No primeiro ano não há reduções e haverá mesmo mais barcos, porque são transferidas para aqui algumas licenças para a pesca do atum, que não estavam a ser utilizadas. Feitas as contas, a redução final, incluindo as licenças do atum, será de cerca de 9%. Os pescadores poderão voltar ao mar de Marrocos a 1 de dezembro. Mas a possibilidade de regressarem mais cedo não está excluída. Il y a des possibilités, pourquoi pas, d'une reprise avant, mais ça, c'est pas au niveau des négociations. C'est le Maroc qui décide. Ao fim da tarde, a comissária europeia Emma Bonino mostrava-se satisfeita com o acordo, mas tinha um alerta para o setor, com um futuro difícil. Creo que este sector tiene que reestructurarse y puede tener un futuro si acepta de modernizarse en todos los elementos de la filiera de pesca. El sector tiene enfrente una sfida, un desafío y que tiene que asumir. Yo creo que no es útil por el sector que no se dé cuenta, si no se da cuenta que tiene enfrente un desafío y que la única solución es asumirlo. Emma Bonino também disse que considerava ultrapassado o conflito com Jaime Gama, depois deste ter criticado a atuação da Comissão. Na sexta-feira, ambos conversaram sobre o assunto. Mais uma negociação que termina, mas outras com alguma dificuldade que já se aproxima, o caso da Mauritânia. E é preciso não esquecer o problema de base por detrás de tudo isto a exigir decisões políticas de fundo. É cada vez há menos peixe para mais pescadores. Fernando de Sousa, SIC, Bruxelas. Os consumidores portugueses poderão ter de vir a pagar um imposto por beberem vinho. A Comissão Europeia quer criar um imposto especial sobre o vinho e aplicá-lo em todos os países da União Europeia. É mais uma das ideias de Bruxelas para harmonizar o fisco na Europa. Cada litro de vinho poderá ficar 20 escudos mais caro. Feitas as contas, este imposto especial poderá custar aos consumidores portugueses cerca de 10 milhões de contos. Uma ideia que não agrada nada ao governo português, tanto mais que se trata de uma cultura tradicional que é preciso defender. Bruxelas argumenta que é preciso controlar o mercado europeu, onde há excesso de produção e, além disso, que impostos sobre as bebidas alcoólicas desencorajam o seu consumo excessivo. Nos Estados Unidos, a paralisação do governo federal está iminente. Isto porque Bill Clinton vetou hoje as 2 propostas de lei do Congresso e não aceitou o Orçamento do Estado. Os republicanos queixam-se à ausência total de diálogo, quando restam apenas algumas horas para chegar a um acordo e para evitar que amanhã muitos funcionários públicos fiquem sem emprego. Numa corrida contra o tempo, prossegue em Washington o confronto entre a Casa Branca e a maioria republicana.